pessoal, vamos a um resumão de história. Essa daqui é a parte 1 desse grande resumo. Vamos começar falando da descoberta do ouro no nosso país. No século XVII, o Brasil era uma colônia, ou seja, estava submetido a Portugal, nossa metrópole. Nossa economia estava baseada na produção de açúcar voltado para o mercado externo, ou seja, para fora do país. Nosso país estava dividido em capitanias hereditárias, que eram imensos lotes de terra. Observa aqui. Nas capitanias do Nordeste, existia a maior parte do lucro. Toda a economia dessas capitanias era baseada na produção do açúcar. Nas capitanias mais ao sul, praticava-se uma agricultura de subsistência, para o próprio consumo, plantando-se milho, feijão e mandioca. Os indígenas eram aprisionados para serem escravizados nessas lavouras. Organizavam-se grandes expedições para capturar os indígenas, as chamadas bandeiras. Por isso, seus participantes eram chamados de bandeirantes. Além de indígenas, os bandeirantes também procuravam ouro e pedras preciosas. Num determinado momento, acharam. Os bandeirantes paulistas acharam ouro na atual região de Minas Gerais, que tem esse nome devido às minas e às reservas de inúmeros minérios que ali foram encontradas. As minerações atraíram milhares de pessoas para o interior, afastando-se do litoral. Assim, várias cidades e vilas foram fundadas. Esse crescimento levou Portugal a transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, pois aqui era mais próximo da região das minas, facilitando o controle por parte da metrópole. Pela estrada real, que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro, o ouro e as pedras preciosas eram levados ao porto do Rio. O rei de Portugal estava sempre procurando a melhor forma de garantir seus lucros e ganhos, transferindo a riqueza achada no Brasil para Portugal, através de impostos, pedágios e controle intenso no porto. E o que estava acontecendo na Europa nesse período? Nesse período, a economia europeia era agrária, ou seja, a riqueza vinha da agricultura, das plantações, criação de animais, etc. Os trabalhadores eram, em sua maioria, camponeses, que não eram donos das terras. Existiam nobres donos de terra, que tinham privilégios, podiam cobrar tributos em cima da produção dos camponeses que viviam e plantavam em suas propriedades. Os nobres tinham acesso aos cargos políticos. Já o simples camponês devia apenas obrigações, como aluguel, tributos, impostos, dízimos e outras cobranças que incluíam algum trabalho forçado não remunerado. O rei era a autoridade máxima. Era ele quem decidia a política econômica, estipulava a cobrança de impostos, fazia as leis e as julgava. Foi um período chamado absolutismo. Absolutismo porque o poder absoluto era do rei. Esse poder absoluto do rei era apoiado pela burguesia e em algum momento passou a gerar descontentamento. Era o rei quem decidia o que plantar, para quem vender e também as taxas alfandegárias, um imposto sobre o produto de outros países. Ou seja, o rei e os nobres que o apoiavam intervinham diretamente na economia. Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo, ou seja, uma intervenção direta sobre a economia. Alguns pensadores, filósofos, passaram a questionar os rumos que a política e a economia tomavam. Acreditavam no uso da razão para obter a verdade. Faziam oposição à teoria do direito divino, que dizia que o rei era predestinado para o trono. Faziam oposição ao absolutismo real e ao autoritarismo de todos os níveis, político, econômico e religioso. O pensador Adam Smith, por exemplo, defendia a ideia da total liberdade econômica sem a intervenção do Estado, com livre concorrência. Esses eram pensamentos liberais. Aqui temos o liberalismo. Ou seja,
um conjunto de ideias de um grupo de pensadores que integrava liberdade, razão, individualidade e igualdade. O conjunto das obras escritas por pensadores dessa época, com esse viés, tem o nome de iluminismo. O iluminismo defendia ideias centradas na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade, além de defender ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja-estado. Entre as propostas do pensamento iluminista, encontramos a divisão de poderes, a tolerância e o contrato social. Mas vamos voltar para o Brasil. A saída do ouro e de diamantes pelo Porto do Rio de Janeiro permitiu maior gestão por parte de Portugal. Mas não foi a única forma de controle. Foram criados novos impostos, como a captação, um imposto sobre as cabeças de escravizados que o dono da mina possuía, o quinto, que era um imposto que dizia que a coroa portuguesa poderia ficar com 1/5, ou seja, 20% de toda a produção de ouro e diamante extraído por aqui. Nesse mesmo período, foram criadas as casas de fundição, pois o ouro só podia circular em forma de barras, que recebia um selo real. Olha aqui. Boa parte desse ouro foi usada para o pagamento de dívidas de Portugal com a Inglaterra, que era de onde Portugal comprava produtos manufaturados como tecidos, ferramentas e louças. Durante o século XVIII, a produção de ouro diminuiu, o que atrasou o pagamento de impostos devidos a Portugal. A coroa portuguesa começou a ameaçar a derrama. A derrama era uma cobrança integral de todos os impostos devidos. Isso gerou um descontentamento geral entre os mineiros. Os ideais iluministas, trazidos pelos filhos da elite que passaram a estudar na Europa, influenciaram nesse pensamento de revolta, de descontentamento. Exemplos como o da independência dos Estados Unidos animava ainda mais os colonos a se revoltarem contra a derrama e pela independência. Um grupo de intelectuais começou a planejar uma insurreição, com o objetivo de tornar a região das Minas independente, com suas próprias leis e livre comércio. A capital, o Rio de Janeiro, estava incluída nos planos por ser o porto por onde eles poderiam continuar a escoar a produção do ouro. A data da insurreição foi marcada para o dia que fosse decretada a derrama, a cobrança dos impostos devidos. Mas os inconfidentes foram denunciados antes e presos, acusados de inconfidência, que significa infidelidade ao rei. Por isso o nome Inconfidência Mineira. Um dos participantes do movimento, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi acusado de ser líder da conspiração. Condenado à morte, Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril, que hoje é feriado. Seu corpo foi esquartejado e os pedaços espalhados por toda a estrada real. O Brasil não foi o único país em que ocorreram revoltas contra as metrópoles europeias. Isso é a parte 2 do nosso resumo de história. Te aguardo lá.